Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus para o seu coração agora. Eu confesso que eu estava a pregar em Atos 4:12. E depois do testemunho daquele casal ali, então me veio outra mensagem na minha mente. E é um pensamento de Davi, no Salmo 51. Vocês sabem que os salmos são poesias que continham canções do povo hebraico, do povo judeu. Assim sendo, esse salmo, Davi escreveu uma poesia ao seu Deus, e ele colocou uma música que seria, por certo, tocada na sua harpa. E esse salmo foi escrito para se lembrar de uma experiência dolorosa de Davi, uma experiência machucante, uma experiência que a sua alma sentiu muito a dor. E eu quero ler o Salmo 51. A partir do versículo 5. Certamente, Salmo 51, versículo 5. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com risopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me sinto muito à vontade para falar a vocês o que tenho que falar nesta noite. Porque eu estou muito à vontade? Porque eu estou diante de seres humanos. Eu estou diante de homens, mulheres, de todas as faixas etárias. E homens e mulheres, nascidos de mulheres, gerados por homens. E Davi, para que ele pudesse tocar o coração de Deus com a sua poesia, depois dele cometer um pecado de sangue, ou seja, um homicídio, e que ele fez questão de ocultá-lo. Ocultação esta que o levou à sequidão de estio, que o levou a sua alma viver angustiada. No Salmo 32, você vê ele dizer assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo,
Por de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou como em tempo de seca. E diante do seu pecado, ele quis se calar. Ele quis ocultar. Ele quis dizer a si mesmo: eu posso viver desta maneira, eu posso viver assim. Não, eu sou muito forte, eu vou vencer essas coisas, mas para eu vencê-las, eu não preciso eu confessar a Deus essas coisas. Pois, Jeremias 17, versículo 11, enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus, o Senhor, esquadrinha o coração dos homens, e isso para trazer à luz os seus pecados. E é aí, meu querido, que Davi cai na real. E quando ele cai na real, ele resolve então confessar. E quando ele confessa, ele usa justamente essas palavras assim. Diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas queixas, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Vê que tranquilidade, vê que paz, vê que diferença, que mudança. Como o estágio de um homem muda quando ele acha, o primeiro estágio, ele acha que pode viver do jeito que quiser, longe de Deus, sem confessar ao Senhor os seus pecados. No segundo estágio, agora eu vou confessar o meu pecado. E ele resolve confessar a Deus o seu pecado. E quando ele confessa ao Senhor o seu pecado, ele disse: tu perdoaste a culpa do meu pecado. Mas isso é Davi. E você diria: não, isso não diz respeito a mim. Como não? Isaías 53 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um andando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Assim sendo, eu volto a te dizer, eu fico muito à vontade para dizer a você, que se você pecou, você não pode ocultar de Deus. Você nunca vai ocultar de Deus os seus pecados. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, olhando todos os homens, para dar a todos eles a recompensa dos seus pecados. Os olhos do Senhor estão filmando você, e essa câmera divina, ela filma você no escuro e no escondido. Davi disse: eu quis me esconder do Senhor. Para onde eu fugirei do Senhor? Ele não encontrou um lugar onde Deus não estivesse, onde Deus não pegasse ele, onde a presença de Deus não estivesse, onde a mão de Deus não arrancasse. Ele não encontrou lugar, e nem você. Assim sendo, ele parte no Salmo 51, nós temos aqui toda a sua confissão e uma consciência de um pecador arrependido. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade,
e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre adiante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu quero te dizer, na terceira parte dessa mensagem, o que Davi quer transmitir para Deus é exatamente um sentimento do próprio salmista no Salmo 103. É esse sentimento que ele está aqui querendo dizer, quando no Salmo 103, ele diz assim: tu conheces a minha estrutura e sabe que sou pó. Aqui ele está dizendo, eu nasci em iniquidade a minha mãe me formou. É como se ele dissesse, eu não posso resolver o meu problema de pecado. Jeremias 13, 23, 13, diz o leopardo não pode mudar suas próprias manchas, nem o etíope mudar a sua própria cor, a sua própria pele, não pode. Então você não pode lutar com as suas forças contra o pecado, que você não vai vencer. Foi justamente por isso que Deus manda Jesus para lhe salvar, lhe tirar do pecado. É por isso que o nome dele é Jesus Salvador, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Se você puder se salvar do seu pecado, com certeza não necessitaria Jesus vir a este mundo. Deus dizia para o homem, olha, eu te fiz com inteligência, eu te lhe dei livre-arbítrio, eu dei força de vontade a você, e eu coloquei condição, vergonha, caráter em você, para que você tome a posição e você mesmo mude. Mas não é assim que Deus vê você. Deus vê você como um nascido em pecado e como alguém vencido pelo pecado. Deus vê você como alguém fraco, como um pó, como um verme que se arrasta, que não tem condições de vencer as suas próprias fraquezas. Eu quero me reportar ao que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo, miserável homem quem eu sou, quem me livrará desta morte? Porque quando eu quero fazer o bem que desejo, já fiz o mal que eu não queria. Meu querido, a sua situação, a situação de Davi, a situação de qualquer um, é desesperadora. Porque você não pode vencer o seu vício só, você não pode vencer a sua tendência carnal só, você não pode vencer as suas inclinações sozinhos, você não consegue. E o que fazer? O que fazer é voltar-se para Deus, porque logo ali, João apontou, lá às margens do Jordão, ele apontou dizendo, ó, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira o pecado, o seu pecado. É Ele, mediante a sua graça, que dá condições de você vencer o pecado todo dia. A Bíblia diz que lá no Velho Testamento, era necessário, todo mês, sempre quando alguém pecava, tinha que levar um sacrifício vicário, tinha que levar um animal para morrer pelo seu pecado. Mas também Hebreus diz que aqueles pecados, aquelas vítimas, aqueles sangues, não conseguiram purificar as suas consciências.
Aí, Deus manda o seu cordeiro, o cordeiro de Deus, para, de uma vez para sempre, se oferecer por você. E aquele sacrifício não é o sacrifício de todo dia, de todo mês. É um sacrifício único, verdadeiro, eficiente e capaz de, sempre que você precisar, você recorre ao Cordeiro de Deus. Você recorre ao que Deus quer para a sua vida, porque Ele já providenciou para você a saída, o meio de te resgatar. Lá no Egito, foi necessário a morte de um cabrito, de um cordeiro, para que uma nação fosse libertada. Deus, para libertar o mundo, Ele manda o seu Filho, para tirar o mundo do pecado. Escutem aqui, eu vou pedir silêncio, por favor, não toque agora não. Escutem aqui, para tirar o mundo do pecado. Quem está destruindo esse mundo? Quem está destruindo a sociedade? Quem está destruindo a economia do nosso país? Quem está destruindo os governos? Quem está destruindo as famílias? Quem está destruindo as escolas? Quem está destruindo as faculdades e universidades? Quem está destruindo o culto e o inculto? Não é absolutamente os crimes que eles estão fazendo. Não é não, é o pecado que está dentro deles, porque não querem a Jesus. Eu quero que você entenda que quando o homem se converte a Jesus, os seus pecados são perdoados e a sua vida é regenerada. Quando o homem se converte a Jesus, há nele uma regeneração, ou seja, o velho homem morre com seus feitos, e ressuscita-se agora um novo homem, para fazer boas obras, para que glorifiquem ao Pai que está no céu. E o que está destruindo o mundo, é aquele pecado pelo qual Jesus morreu. Meu querido, a grandeza do pecado é a mesma grandeza do Salvador. Foi necessário um Salvador acima do poder do pecado, para que pudesse destruir o pecado. Não foi sangue de touro. Davi ofereceu 20.000 bois. A grandeza do seu pecado era bem maior do que 20.000 bois. Todos os sacrifícios levíticos não foram capazes de apagar o pecado do homem, nem da geração, nem da nação sacerdotal de Israel. O que eu quero te dizer é que a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A grandeza do pecado, a força que o pecado tem. Na cruz do Calvário tem um que é maior do que o pecado. Aplauda o Senhor. Na cruz do Calvário, Ele ali na cruz carregou os nossos pecados e crucificou na cruz. Crucificou no Calvário a vida velha que você vem vivendo. Creia que Jesus tirou e tira os seus pecados. Eu vou concluir e dizer a você o que é que Davi estava querendo mesmo. Quando ele recorre a Deus,
buscando alívio para o seu pecado, para as suas iniquidades. Quando ele vai a Deus, pedindo-lhe que não tire do seu coração o Espírito Santo, ele tinha um pensamento, ele tinha em mente, sabe o que, meu querido? Pessoas que estavam em volta dele, que tinham coisas semelhantes a ele. O que eu quero lhe dizer é quando ele disse assim: olha, faça isso por mim, apaga os meus pecados, lava com hisope, me purifica, me deixa mais alvo do que a neve, faça tudo por mim, me ajude, eu sou miserável, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, faça alguma coisa por mim aí, Deus. Ele disse: porque eu, quando for beneficiado, eu vou, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Ele está assumindo uma responsabilidade com Deus. Meu Deus, eu sou tudo isso que eu já te disse, mas eu quero viver uma experiência contigo. Apaga os meus pecados, não tira de mim o teu espírito, me ajuda a fazer isso, me ajuda a sair desse estágio que eu estou. Por quê? Porque quando isso acontecer, eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos. Meu querido, aconteceu comigo, aconteceu com nós que estamos aqui nessa plataforma também. Por que é que nós estamos querendo ensinar a você os caminhos de Deus? Porque os caminhos de Deus são os caminhos que vão em sua direção. Não tem na Bíblia um só versículo que diga que Deus está contra o pecador. A Bíblia diz sempre que Deus está em busca do pecador para salvar. E ainda diz mais, que Ele não quer que nenhum pecador se perca. É por isso que eu quero ensinar você o caminho do Senhor, que é perfeito, que é puro, que te limpa, que te purifica, que te dá um abraço, que diz: olha, essas coisas, seus pecados eu vou pegar e vou lançar bem longe no mar do esquecimento. Eu vou pegar toda a sua vida, todo o seu trapo de imundícia, e vou agora, assim como o Oriente está longe do Ocidente, eu vou colocar para longe de você esses flagelos espirituais. Pois eu quero profetizar nessa noite que Deus está fazendo isso em você hoje. Eu quero dizer a você que nesta noite, esta mensagem serve para você, como um transgressor, como um pecador. Você está aprendendo o caminho da saída. O caminho da saída não é você chegar para o pastor e confessar. Não é você chegar para um padre e confessar. Não é para chegar para um bispo, para um papa, seja lá para quem for e confessar. A sua saída é você crer que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. Ele morreu por você. Ele morreu para dar a você vida eterna. Ele morreu e a sua morte na cruz foi alimento para a sua alma. Ele disse: esse pão é uma memória, é o meu corpo que é dado por vocês. Ele deu o seu corpo para que o seu espírito tenha vida. Pois bem, esse é o caminho que eu estou anunciando para você nesta noite. Se curva ao senhorio do Senhor. Você não vai vencer sozinho. Não tente sozinho, que você não vai conseguir.
a força do mal é mais forte do que você. Só o poder da cruz pode sujeitar o diabo embaixo dos seus pés. Deus nos abençoe.